chamar agora nosso próximo convidado. Ele é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é alumni de Harvard, diretor da ABMES, que é a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, e também membro do Conselho da ANACEL, que é a Associação Nacional dos Centros Universitários, e membro do Conselho da ABRAES, que é a Associação Brasileira do Ensino Superior. No ambiente acadêmico, ele é professor de Estatística, Matemática, Física e Química. Com empreendedorismo também na veia, foi sócio da Subway de Sorocaba, Varanda Grill e de diversas empresas online. Inquieto e de alma inovadora, é fundador da Ânima Educação e é movido pela conquista de grandes objetivos. Então, eu convido até meu líder, porque eu sou uma das colaboradoras do seu grupo, Daniel Castanho, com uma salva de palmas. Que honra. Obrigado. Tudo bem com vocês? Ainda é quase... Olha, quanto tempo que eu tenho? O último a falar? Tenho o quê? Meia hora? Tem que ter algum privilégio, né? Ser o último a falar. Para mim, então, é um privilégio estar aqui. Prazer, parabéns para vocês que estão organizando esse evento. Eu tenho aqui uma colinha. Eu falei que eu não ia preparar nada, mas... No decorrer das palestras aqui, dos debates, eu já mudei o que eu ia falar algumas vezes, né? Porque cada hora eu vou me empolgando e falo, nossa, negócio de empreendedorismo, eu tenho umas coisas para falar também, e isso, aquilo, cada hora eu vou contando um pouco. Mas eu vou contar um pouco, de maneira muito rápida, o que eu queria era passar algumas experiências que a gente teve no decorrer desses 11 anos de história na Ânima. Eu vou começar na história da Ânima, eu podia começar antes, desde meus 5 anos, mas eu prefiro começar da Ânima. Para contar para vocês. Quando eu comecei, voltando um pouquinho, eu sou de Sorocaba, e meu pai sempre foi o diretor da escola, e então eu era o filho do diretor da escola, né? Se eu ia bem é porque eu tinha roubado a prova, e se eu ia mal é porque eu era tão burro que nem a prova eu consegui roubar. Então não tinha jeito. E eu não sabia nem o que ia fazer da vida, eu só sabia que eu não ia trabalhar com meu pai, né? E aí eu fui essa história, então, Subway, não sei o quê, internet, essas coisas todas, até que em 2002 a gente começou a analisar e vislumbrar uma mudança que ia acontecer no setor educação superior, estava tendo uma mudança muito grande, e com alguns amigos, na verdade 2 amigos, a gente, sem nenhum dinheiro, sem nada, porque a gente estava lá com reestruturação das empresas.com, tudo quebrou, a gente ficou sem nada, mas tinha experiência de reestruturação. E a gente comprou uma instituição de ensino em Belo Horizonte, que é a UNA, quem é de Belo Horizonte conhece, ou deve conhecer. O Centro Universitário UNA, naquele momento, faturava 30 milhões, devia 35, né, no ano, e tinha seus 3.000 e poucos alunos. Naquele momento, e aí um pouco em relação ao propósito, eu acho que a grande mudança, e eu gostei muito da questão da narrativa, mas a questão se você tem o propósito como um mapa definido, né? Aí eu acho que não vale, que daí é foco e meta. Mas se você tem o propósito como uma bússola, para onde você vai chegar, aí sim é algo que você constrói, é algo que você te ajuda, né? Mas, enfim, e aí naquele momento e você constrói a cultura de uma empresa quando você é íntegro em relação ao propósito. A melhor definição de integridade que eu já vi é você pensar, sentir e agir com coerência. E naquele momento, então, a gente tinha o propósito de salvar uma escola. E era para isso que eu acordava todo dia. E ser íntegro significa que, ao sair da sala, eu tenho que apagar a luz, porque aí sim eu construo a cultura. Eu não posso, eu fiquei sem salário durante um tempão, enfim, e todo mundo que trabalhava comigo também. E assim a gente construiu a Ânima. Ânima é alma, em latim, né? E é a essência da nossa empresa. E em 2003, então, sem querer me prolongar nessa história, a gente comprou uma instituição com 3.000 e poucos alunos, nessa situação que eu te falei, quer dizer, devendo muito mais. A gente não tinha o que fazer, a ideia era vender o prédio para poder pagar as dívidas. A gente acabou trabalhando, deu sorte, trabalhando que nem um maluco, como o Gustavo falou, né? E a gente não precisou vender o prédio, enfim. Depois a gente comprou a Unimonte, em Santos, e tudo sem dinheiro, vai indo na raça,
né? Depois, UniBH em Belo Horizonte. Depois a gente comprou a HSM em São Paulo. O ano passado a gente abre capital e a gente comprou a Universidade São Judas recentemente. Hoje somos 5.000 pessoas que trabalham na Ânima, mais de 90 mil alunos. Né? E aí, quer dizer, agora tudo isso, que legal, né? 90 mil parece legal, né? Saiu de 3, foi para 90, bom. Né? Isso não é a essência, isso aí é consequência. Né? Acho que o grande... Tem o Peter Senge, se não me engano, que ele fala que todo mundo precisa respirar para viver, mas ninguém vive para respirar. Isso é o lucro. O que te move, efetivamente, né? É o propósito. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, nascem. Quando você nasce, biologicamente, é quando você saiu do útero da sua mãe. Né? Quem sabe espiritualmente é quando você é batizado, alguma coisa assim. Agora, você nasce para valer, para a vida, quando você descobre qual que é o seu propósito. Eu tive o privilégio de descobrir o meu propósito, o que eu quero fazer, qual que é o legado que eu quero deixar cedo. Né? E é para isso que hoje eu trabalho. O que eu acredito que é uma empresa? Uma empresa nada mais é do que um lugar, é um conjunto de pessoas que são unidas por um propósito, por alguma coisa que ela quer fazer. E essa coisa é algo valioso para a sociedade, é algo que vai mudar o mundo. Isso é uma empresa. Agora, mais do que isso, é um lugar onde você pode se desenvolver, onde você pode crescer. Você vai realizar o seu projeto pessoal. Ou seja, é um lugar onde todo mundo trabalha para realizar o seu projeto pessoal, unido, o amálgama é um propósito no qual vai fazer alguma coisa boa para a sociedade, ou seja, alguém também vai pagar por isso. Assim que a gente enxerga a empresa. Então é um lugar, eu costumo dizer que as pessoas não devem vestir a camisa da empresa. Não deve ser a camisa da Ânima. Você tem que trazer a sua. E ela tem que, como eu sou de Sorocaba, ornar com o resto. Né? Tem que combinar com o resto. E esse mosaico é que faz com que a gente seja diferente. E isto é o que é a empresa. É o conjunto dos projetos pessoais de todas as pessoas que lá estão. É isto que a gente acredita. Tanto que assim é, e depois, na hora que eu falo para vocês em relação à integridade, né? E aí pergunto, algumas vezes me falam, mas você fala esse negócio de propósito, e se lá atrás, nosso propósito era de salvar uma escola, e depois eu falava, depois de algum tempo, que eu queria que a segunda-feira de manhã fosse melhor do que a sexta-feira à noite para todo mundo que trabalha com a gente. Esse era o nosso desafio. E a gente, depois de alguns anos, a gente é a única instituição de ensino na história do Great Place to Work que está entre as 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Há 4 anos. É muito gostoso trabalhar lá. E você consegue isso com transparência, com meritocracia, acreditando em todo mundo. Quer dizer, então, aí o propósito muda. Né? E você fala, então, se aqui é um lugar onde todo mundo vai se realizar, é para todo mundo se apaixonar, todo mundo vai construir o seu projeto de vida aqui, um exemplo para vocês é quando a gente abre capital, alguém fala, então, esse negócio de transformar o país para educação, mas vocês abriram capital. A empresa vale não sei quanto. Né? Então, não, ela tem que dar lucro, tem que resultar, só que o que você faz com isso? A diferença é essa. Quando a gente abre capital, todas as pessoas que tinham mais de 1 ano de casa, todas. Hoje a gente tem 5.000 funcionários, na época eram 3.000 e poucos. Né? Porque depois teve a São Judas, HSM e tal. Todos ganharam doação. Porque se ele está lá, e ele construiu durante esses 10 anos, eles ganharam no mínimo R$5.000 em ações, todos. Né? Os 80 principais líderes ganharam R$150.000 em ações, e os 24 maiores líderes, que são CEOs, negócio que você estava falando de formação de pessoas, e tem um time melhor que você, eu sou o pior cara da Ânima disparado. Né? Os 24, cada um ganhou R$1 milhão em ações. Né? Foi doado. Isso aí foi doação. Hoje a menina que serve café é sócia da Ânima. Todo mundo. Né? Isso é que eu falo que é ter coerência com relação ao seu propósito. E assim é que a gente vem fazendo. Né? Quando eu falo para todas as pessoas, se aqui é o lugar para você se desenvolver, para você crescer, né? Você tem que aprender todos os dias. Eu tenho 3 filhos, minha filha do meio me perguntou há um tempo, porque eu viajo bastante e tal, e ela tinha 5 anos,
Hoje já tem 7 dela, perguntou, papai, você vai hoje trabalhar de novo? Né? Eu baixei e falei, filha, eu vou. Né? Mas de novo, todo dia você tem que trabalhar? Eu falo, mas você não vai na escola? Ela falou assim, eu vou. Mas eu vou na escola para aprender. Eu falei, eu também, filha. A vida nossa é assim. A gente, quando é criança e adolescente, aprende na escola. Depois a gente vai aprender no trabalho. O trabalho nada mais é do que um lugar para a gente aprender, crescer e se desenvolver todo dia. Então, esse é um pouco da maneira como a gente encara, e é uma das coisas que eu queria falar para vocês. Né? Se faz mais de uma semana, a pergunta é, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, alguma coisa está errada. Você tem que se reinventar todo dia. Eu falo, se faz mais de uma semana que você não aprende, chute a porta, canela, ou sei lá o quê do seu chefe. Sei lá o quê, né? Sacanagem. Né? Isso aí você corta depois no negócio. Chuta o seu chefe e fala, viu, eu estou fora. Por quê? Porque faz mais de uma semana que eu não aprendo. Eu duvido que alguém aceite, que alguém saia, né? Porque ele está fora. É isso. Enfim, eu poderia aqui ficar falando 2 horas, mas o que eu quero falar assim, uma das coisas que eu queria dizer para vocês, e aí eu queria entrar... Quanto tempo tem ainda? 5? Tá bom, tá ótimo. Que eu queria um pouco falar dos desafios da educação agora. Né? Mas, assim, acreditem que é possível fazer alguma coisa, encarem a empresa como um lugar que você vai se desenvolver, que você vai crescer. Quer dizer, e saiba qual que é o propósito, por que eu estou aqui, que diferença que eu quero fazer no mundo. Né? Enfim, do outro lado, educação é uma das coisas, e aí falando especificamente sobre educação, a gente está num momento único e com o maior desafio até hoje na história da educação. Né? A escola não mudou nada desde a invenção. No Brasil, para pegar aqui, os jesuítas escreviam na areia, depois os caras escreviam na lousa, depois no PowerPoint, mas também é uma porcaria. Né? E agora tem a videoaula. O cara vai lá, filma e fica os caras assistindo do outro lado. Quer dizer, não mudou nada. A grande pergunta não é se você tem ou não ensino à distância. A pergunta é como a tecnologia vai mudar a sala de aula. A universidade trabalha para um ponto, para a relação professor-aluno. Isso daí tem que, se escola tivesse um indicador, deveria ser aprendizagem por hora. Isso é que é o indicador da escola. Ou a definição, escola deveria ser tudo aquilo que não está no Google. Agora, hoje, se você chega à universidade e bate e fala assim, eu quero fazer um curso de administração, o que é que seja. Cara, a universidade tem a arrogância de dizer para você, ok, fica aí sentado durante 4 horas, durante 4 anos, e eu vou falar para você o que você precisa. Então, vamos entender. A relação, se você chegar e tiver um encanador, enfim, tiver um vazamento na sua casa, e você chamar um encanador, ou eu dou aula, né, ela falou aqui de estatística. Daniel, que preciso que você capacite lá um pessoal lá para mim, eles precisam saber regra de 3, sei lá. Aí eu vou lá, dou minha aula para eles, você me paga, eu vou embora. Uma semana depois você me liga. Que é isso? Que sacanagem. Eu falei, o que foi? Pô, ninguém sabe fazer regra de 3. Eu falo, o problema é deles, se eles são burros, não importa, eu ensinei. Hoje esta relação que a gente tem com os professores. Não importa se o aluno aprendeu ou não. Né? Se tiver um encanador, um vazamento na sua casa, você contratar um encanador, o cara vai lá e continua vazando, e não interessa, você pagou e ele liga e fala, não importa, aquele cano que era ruim. Né? Então você tem que pagar o professor por cada aluno que aprendeu, e não por aula dada. Esta mudança vai ser extremamente disruptiva no setor de educação. O currículo não pode mais ser aquele currículo fechado, o currículo tem que ser, eu falo, fix, flex and free. Parte é isso mesmo. Agora, parte você pode aprender em qualquer outro lugar e parte você escolhe, porque é você que está desenvolvendo o seu projeto de vida. É indiscutível que a necessidade de digitação no mundo, hoje todo mundo digita o tempo inteiro, aumentou de maneira absurda. E eu pergunto, cadê as escolas de datilografia? Não existe. Acabaram. Eu não quero fazer essa pergunta em relação à universidade, sabendo que a educação é uma coisa que está crescendo de maneira absurda. Mas essa universidade que está aí, ela morreu. Ela desapareceu. Ela não existe mais. E a gente ainda está insistindo nela. E ela só não morreu, definitivamente, e foi enterrada, porque tem muita gente que não tinha acesso à universidade. Então, essas pessoas estão consumindo um produto velho, obsoleto.
E é verdadeira, é isso mesmo. A gente tem consciência disso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reinventar a relação professor-aluno. A gente tem que reinventar a relação com o professor, a maneira. Se um médico, tem um cara morrendo do lado, e o médico está lá sentado, e o cara está meio já quase... Você vai me falando do tempo. O médico está ali, o paciente está morrendo, e o cara está ali. Se o médico se esforça mais ou menos, não, vai lá, vai, não sei o quê, né? Vai, chuta um pouquinho. Se ele não se dedica de verdade, e dá não sei o quê, tem que salvar o cara de todas as maneiras e faz o possível e o possível, você vai falar, cara, esse médico não é ético. Porque ele estava lá, ele estava vendo lá o joguinho, estava vendo o cara morrendo do lado e ele respondeu a mensagem, calma aí, né? Certo? É tranquilo. Agora, a gente não acha antiético o professor não se dedicar de uma maneira genuína, verdadeira, com toda a dedicação para o cara aprender. E é antiético isso. É antiético o cara chegar na sala de aula e não dar tudo o possível e imaginável para que as pessoas aprendam. É isto. E falando de ética, e aí eu tenho 1 minuto, eu só dizer para vocês, tudo que vocês fizerem na vida, e eu não sei nem dizer, não é nem porque Deus vai me castigar, ou sei lá por quê, ou porque eu sou um cara extremamente ético, sei lá o quê. Mas assim, eu coloquei na cabeça que nada que me pertence não ficará comigo e nada que não me pertence ficará, ao contrário, né? Vocês entenderam? Né? Esse negócio aí. Ou seja, né? Faça tudo. Se o cara me devolver o troco errado, eu devolvo de volta, não porque eu sou honesto, porque eu sei que eu vou me ferrar depois. Porque eu sei que aquele dinheiro não vai ficar comigo. Outro dia eu estava com as minhas filhas indo ao zoológico e o cara da frente lá estava lá, menos de 6 anos não paga. E ele estava lá com a filha dele e a moça falou, quantos anos ela tem? Eles, 6. Ela, mas papai... comprou só uma e entrou. E eu fiquei pensando, é certeza que esse cara vai comprar um sorvete e a bola vai cair no chão. É certeza. Por quê? Aquele dinheiro não vai ficar com ele. Né? Então, para terminar, né, façam tudo com uma coerência, com integridade em relação ao que vocês querem fazer. Pensem, o que eu quero fazer para fazer o mundo ser melhor. Não deixem, sejam atores, mas autores da sua própria vida. Né? Escrevam a própria vida, tomem a rédea da própria vida. Definam um propósito. Estejam engajados onde quer que vocês estejam. Saibam que aquele lugar é o lugar para você se desenvolver pessoalmente, para você crescer, fazendo alguma coisa que seja maravilhosa para o mundo, acreditando que o que você faz para o outro realmente vai vir para você. Né? E essa é dessa maneira que a gente deve encarar o mundo, né? Porque isso acontece. E nos momentos mais difíceis, aqueles nebulosos que você fala, cara, mas é só isso aqui, e eu vou... Não faça, que depois vai tudo dar certo. Acredite que depois vai dar certo, porque dá certo. E não coloque uma meta, simplesmente, só para acabar, assim, faz o seguinte, só coloque uma meta na vida, só uma. Porque essa vai atingir. Quanto eu quero ter? De grana, estou falando de grana. Quero ter isso. E coloca. Porque aí guarda esse papelzinho. Mas tem que escrever, não vai, coloquei. Não, porque depois você fala, quero ter 1 milhão, você chegou em 900, você fala, mas 1,5 milhão é mais legal, né? Aí mas eu quero ter um carro, não, mas um carro super é mais legal. Coloca lá. E aí você deixa de ser refém do dinheiro. E pode trabalhar na essência para o que você quer fazer da sua vida. Eu fiz isso. Eu já passei. Então hoje, o que me motiva não é ir lá e ganhar dinheiro, ou o valor da ação subir, ou o que é que seja. O que me motiva, efetivamente, por qual motivo eu deixo minha esposa, minha família, meus 3 filhos, que são as coisas mais lindas do mundo, né, para ir trabalhar? Por que eu deixo de estar com eles para ir trabalhar? Por que eu vim aqui? Porque eu acho que isso faz a diferença. Porque é um prazer estar aqui, é uma delícia estar aqui conversando com vocês. Porque eu acredito que podia contribuir, de alguma maneira que seja, para fazer um pouco a educação e o país um pouco melhor. É para isso que eu deixei, hoje eu não estou brincando com as crianças lá de manhã. Né? E que vocês tenham algo pelo qual vocês possam deixar as coisas que vocês mais amam, para que você possa construir um país melhor,
uma sociedade melhor e possa fazer o bem para as outras pessoas. Obrigado de coração, que vocês tenham uma tarde linda, né, hoje, bastante inspiradora, provocadora, amanhã também um dia espetacular, e eu vou estar aqui hoje com vocês para conversar mais, será um prazer estar aqui, enfim, trocando experiências. Eu queria também, não só aqui falar um pouco da minha, mas conhecer um pouco quem são vocês, que eu tenho certeza que nesse palco, quem sabe todos vocês poderiam estar aqui também, e iriam dar um show de bola, como as outras pessoas, tirando eu, deram nesse palco. Tá bom? Obrigado de coração.